Será que Deus se importa comigo? Será que o Senhor quer ter um relacionamento comigo? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu sou o pastor Mariano Ajala e esse é o canal Pequenos Pães. Seja bem-vindo à Palavra de Deus. Quando nós olhamos no livro de João, capítulo 14, versículo 17, lá no finalzinho dele diz assim: mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Aqui o Senhor usa, o escritor da Bíblia, diz um verbo no presente e um verbo no futuro. Vós o conheceis, presente, né? E ele estará em vós. No presente ele está convosco, no futuro ele estará em vós. É o que diz aqui. Nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, que desde o princípio, desde a criação do mundo, Deus procura um relacionamento conosco. Deus procura se relacionar com os teus filhos, com as tuas criaturas, com os teus filhos. Deus, ele tem um interesse muito grande na minha e na tua vida, apesar de você talvez pensar diferente, mas o Senhor, ele quer ter um relacionamento conosco. Lá no Éden, a Bíblia diz que o Senhor desceu na viração do dia para ter com o homem. E o homem não pôde estar na presença de Deus, o homem se escondeu do Senhor, do Criador, naquele momento de relacionamento, porque o homem havia desobedecido uma ordenança direta de Deus. Não coma desse determinado fruto. O homem foi lá, juntamente com a sua esposa, e comeu do fruto. Quando eles comeram, eles viram que eles estavam nus, eles passaram a conhecer a sua nudez, eles passaram a ter vergonha de si mesmo e colocaram ali folhas para cobrir a sua nudez. E quando o Senhor chegou e chamou o homem: Adão, onde você está? O homem se escondeu do Senhor por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do erro. Mas o Senhor procurava. Quando o homem se escondeu, foi necessário que Deus o retirasse o homem do jardim do Éden, que significa para nós, podemos dar o nome de jardim da comunhão, ali onde o homem tinha comunhão direta com o Criador, com Deus. O homem foi expulso dali, juntamente com Eva. Adão e Eva foram expulsos para levar uma vida fora do jardim. Lá na frente nós vemos Caim e Abel entregando um sacrifício, mas sem muita experiência. Eles entregaram uma oferta ao Senhor. Deus recebe uma oferta de um, não recebe a de outra, porque o coração não estava voltado para um relacionamento sincero com o Senhor. E ali nós conhecemos a história. O Caim mata o Abel e ele dá continuidade. Mais para frente nós vemos um homem chamado Enos, que a Bíblia deixa bem claro que ali o homem começou a buscar o Senhor através de Enos, e nós vemos o homem procurando um relacionamento com Deus e Deus procurando um relacionamento com o homem durante toda a história. Sempre Deus orienta homens, levanta pessoas para trazer orientações para o povo acerca da necessidade de se voltar para Deus. Depois, no futuro, quando o povo de Deus foi levado para o Egito, e ali eles já viveram por muitos anos, foram muito bem-vindos, entraram pela porta das frentes do Egito, porém, em passado tempo, ali um faraó que não conhecia a José, que foi governador do Egito por um bom tempo, e ele oprimiu o povo, e o povo oprimido buscou ao Senhor para que Deus o desse livramento. Deus levanta Moisés, Moisés vive 40 anos no Egito, depois vive 40 anos no deserto. O Senhor o chama e ele vem como o grande libertador do povo. Deus dá poder grandioso sobre a vida de Moisés, e Moisés ali mostra o poder de Deus para Faraó, e o povo sai dali e vai viver uma temporada no deserto, em rumo a uma promessa de uma terra que mana leite e mel. No deserto, o Senhor se manifestou com o povo. O Senhor orientou o seu escolhido para aquela época, Moisés, e Moisés, recebendo a orientação do Senhor, construiu um tabernáculo, uma moradia provisória, um local provisório de encontro entre Deus e o homem. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali, em um local chamado Santo dos Santos, onde se representava ali como se fosse o gabinete do Criador na terra para um relacionamento. O homem chegava ali, o sacerdote entregava ali
tinha um relacionamento com Deus, entregava os seus pedidos, as suas ofertas e confessava o pecado do povo e saía dali. Mais para frente, quando Deus levantou os reis, né? Na verdade, a vontade do homem era ter um rei, Deus permitiu, levantou Saul, depois levantou Davi, Saul foi reprovado, Davi foi aprovado, e no final da vida de Davi, Davi intenta no coração edificar um templo para a habitação do Senhor. Deus diz para ele que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas mesmo assim o Senhor permite que Davi inicie aquela grande obra. Não permitiu que Davi construísse o grande templo, o templo de Salomão, mas ele permitiu que Davi organizasse tudo, deu orientações para que Davi organizasse e passasse a responsabilidade da construção do templo, onde Deus se manifestaria para seu filho Salomão. Assim é feito, Salomão levanta o templo, consagra o templo ao Senhor. A Bíblia diz em Ezequiel, se não me engano, capítulo 10, que a glória de Deus veio, a Shekinah do Senhor, ela veio com grande poder e ela encheu aquele templo, aquele local, a ponto dos sacerdotes, que eram os responsáveis pelo sacrifício, pela adoração, pela limpeza e pela organização do templo da tribo de Levi, os sacerdotes que estavam ali em serviço naquele momento não puderam ficar em pé, tamanha a glória de Deus que desceu naquele local. Deus poderosamente manifestou a tua glória naquele templo. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele nos ama, Ele quer ter um relacionamento, Ele se preocupa comigo e com você. Mas no futuro, nós vemos ali que esse templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que foi o Senhor que mandou que Moisés fizesse no deserto, ela foi roubada, ela sumiu, ninguém sabe aonde que ela se encontra no momento. E o Nabucodonosor saqueou todo o povo de Deus ali naquela cidade, levou todo para a Babilônia. O templo foi completamente destruído ali naquele local, só restaram ruínas. E o povo de Deus foi para o cativeiro, mas Deus não deixou de se relacionar com o povo. Lá no cativeiro, Deus usou Daniel, Deus usou Ezequiel e outros profetas para manifestar a tua vontade, o teu relacionamento com o povo. O povo sai dali, passa, volta, sai do cativeiro, volta novamente para a sua terra depois de 70 anos, e depois de 400 anos após tudo isso, começa a era de Jesus. E o Senhor, o anjo do Senhor encontra naquela localidade uma jovem chamada Maria, uma mocinha, prometida em casamento a um homem chamado José. E o anjo do Senhor chega até Maria e faz uma proposta, um convite da parte de Deus para ela. Que o ventre dela servisse para gerar o Filho de Deus, que pisaria na terra novamente depois de muito tempo. E ali ele proporia uma mudança que traria algo novo para toda a humanidade. Maria aceita graciosamente o convite do Senhor para ser instrumento. Ela diz: faça em mim, Senhor, a tua vontade. Maria concebe do Espírito Santo, não de nenhum homem, e ela engravida, gera no seu ventre, na sua barriga, ela carrega o Filho de Deus, que depois de 9 meses coloca os seus pés sobre a terra. E depois de Jesus nascer, ele tem um crescimento normal, e com aproximadamente 30 anos, Jesus começa o seu ministério. O ministério de Jesus é voltado para as pessoas. As pessoas esperavam um Messias que fosse voltado para o governo. As pessoas esperavam um Messias que governasse. E Jesus nasce como o Messias, o Filho de Deus, para pisar na terra e andar como os homens mais simples da localidade, mas trazendo em seu coração o poder do Senhor e o amor do Senhor sobre a humanidade. Jesus, quando começa o seu ministério, chama 12 discípulos, 12 pessoas improváveis, e coloca do seu lado. E passa alguns anos ensinando aquelas pessoas. 80% do tempo de Jesus era investido com os discípulos. Jesus dormia perto deles, acordava com eles, se alimentava com eles, levava eles para o monte para orar, levava eles para mostrar. Quando Jesus ia ensinar no templo, os discípulos iam junto e aprendiam. Foi um relacionamento curto, mas muito intenso e muito profundo, e que gerou 12 discípulos para dar continuidade nessa obra que o Senhor iniciou. E desde o princípio, o propósito de Cristo Jesus era o relacionamento. Deus se importou tanto
João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você se pergunta talvez, Jesus se importa comigo? Deus se importa comigo? Ele deu a sua própria vida pela minha e pela tua, para ter um relacionamento. O mesmo Deus que diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele diz o que nós lemos aqui no versículo 17 do capítulo 14 de João, no finalzinho: habita convosco, mas estará em vós. Durante todo esse tempo, o Senhor habitava com o povo. Mas passado esse tempo, Jesus cumpriu o seu propósito, se sacrificou, entregou-se, o seu sangue foi derramado pela vida da humanidade. Depois que Jesus derramou o seu sangue, foi sepultado e ele ressuscitou, venceu a morte, andou uns tempos ali, 40 dias com os discípulos, ele subiu ao céu, cumpriu essa palavra. E quando ele subiu ao céu, ficou à destra do Pai, ele deu uma orientação para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder era o Espírito Santo, que não estaria mais com o povo, mas estaria no indivíduo. O Espírito Santo de Deus, ele não está apenas com as pessoas, mas ele está em cada indivíduo que compõe essa grande célula chamada corpo de Cristo. Se você é uma célula do corpo de Cristo, o Senhor habita em você, através do Espírito Santo. Deus que é grandioso, que criou todas as coisas como você vê. Deus que criou céus e terra, a ponto de Isaías dizer que todas as coisas são como uma gota e um balde em relação ao tamanho de Deus. O Senhor que criou todas essas coisas se comprimiu do menor tamanho possível para habitar dentro do homem, criatura dele. E agora, quando o homem aceita ele, recebe ele, de criatura, o homem passa a ser filho de Deus e ter um relacionamento diário. Você se acorda, Deus está contigo. Você se levanta, Deus está contigo. Você vai escovar os dentes, Deus está contigo. Você vai fazer uma prova, vai trabalhar, você volta para casa, se deita, Deus está contigo em todo tempo. Ele diz uma promessa para nós, que Ele não nos deixaria sós. E nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Há um amor poderoso e grandioso liberado sobre a tua vida. Você precisa crer e entender que ainda que todas as pessoas tenham te abandonado, ainda que você esteja hoje num leito de hospital, que até mesmo seus amigos, seus parentes não querem te visitar, você não está sozinho neste lugar. Se você se sente sozinho, se você não confessou Cristo ainda, eu te convido, durante este vídeo, tome uma decisão e fale: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor não habite mais junto comigo, ao meu redor, mas eu quero que o Senhor habite em mim. Recebe, Senhor, esse coração cansado, esse coração cheio de maldades até agora, mas eu queria que o Senhor entrasse em mim para transformar a minha vida. E este é o propósito de que tudo isso aconteceu. O Senhor te ama e quer ter um relacionamento com você. Amém? Abra teu coração, deixa Deus entrar, convida Ele para entrar. E Ele não vai ser mal, Ele não é mal educado que arromba a porta do teu coração, mas Ele é alguém que está aguardando um convite. E aí, tem coragem? Convida Ele. Ele quer entrar e fazer morada. Amém? Que o Senhor te abençoe, tá? Breves palavras, mas tome posse dela. Amém? Se você gostou, se você recebeu essa ministração, curte ali. É muito bom quando você curte. Ou compartilha, deixa um comentário. E Deus te abençoe. E se inscreva no nosso canal, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Um abraço. Shalom.